Fala, senhoras e senhores, chegamos com o nosso Chutando o Balde. E hoje vamos ver se ele, que é um ícone da televisão, vai chutar o balde ou não vai. Com vocês, senhoras e senhores, ele, super respeitado, um dos caras que mais tem história pra contar da televisão brasileira, João Kleber! Mateus, Que prazer te receber aqui, João. Obrigado, querido, obrigado. É um prazerzão também, meu. Aqui, ó, chutando o balde, já chutei muito balde, viu, meu amigo? Então, Meu Deus já do chutou, céu, João? Pelo amor de Deus. Tantos anos de profissão, comecei muito garoto, já chutei balde, já chutaram meu balde, já foi, sou o balde pra tudo que foi lado, viu, meu amigo? Na vida, o que te faz chutar o balde? A hipocrisia, a falsidade, é uma coisa que me deixa profundamente indignado, né? Isso me faz chutar o balde. E no meio que a gente vive, de comunicação, né? Televisão, quando eu falo comunicação em geral, né? Porque eu só não trabalhei em cinema, teatro, rádio, comecei em rádio, televisão, então isso foi um mundo que eu convivi desde garoto, né? E com os melhores. Eu tive uma sorte de pegar uma geração de mestres, né? Sim. Quer dizer, uma geração acima da minha, bem acima da minha, que me ensinaram bastante. Eu também sempre fui muito curioso. Quer dizer, eu sempre tive ouvido para aprender também, né? Então isso também é importante. Você começou com quantos anos? Eu comecei com 14 como office boy da Jovem Pan. Aí com 15 já estava trabalhando na rádio. E depois com 17 fui para a Globo. 17 Uau. anos. 17 anos como roteirista. E aí com 18 que eu comecei oficialmente a trabalhar na Globo, mesmo oficialmente, com 18. 20 fui contratado como CLT, 20 para 21 anos. E aí fiquei mais de 20 anos na Globo. Então, Mais de 20 anos na Globo. Na Globo eu fiz várias coisas. Na Globo comecei como roteirista, como eu te falei, do Planeta dos Homens. Depois trabalhei direto com o Chico Anísio. Tanto que o Chico depois até dirigiu meu show por 5 anos. O Chico só tinha dirigido um show na vida dele até então, que era o do Jô Soares, no Teatro da Lagoa. E aí, passado muitos anos, o Chico um dia virou para mim e falou: João, se você escrever um texto, eu dirijo para você. Eu falei: porra, Uau. Obrigado, Chico. Aí ele escrevia um texto, ele fez, lógico, umas adaptações, porque o Chico era um exímio, talentoso, um gênio, não só para dirigir, mas para escrever. O Chico, para escrever, era um fenômeno, era uma coisa inacreditável. O Bruninho Mazei, que é filho do Chico, puxou o dom ao pai, né? O Chico, o Bruninho escreve muito bem, ele é muito criativo para escrever. E teve uma escola em casa, né, maravilhosa. E eu aprendi muito com o Chico, técnicas de escrever, técnicas para ler TP. O Chico, para ler TP, era uma coisa absurda. O Chico decorava tudo, mas no Fantástico, ele tinha um quadro no Fantástico, você não era nascido ainda. Mas eu já escutei falar, já escutei muita gente falar. O Chico tinha uma crônica no Fantástico, ele ficava 5 minutos no Fantástico. Ele, de cara limpa, fazia uma crônica. E aí o Chico, lógico, ele decorava o texto, mas ele tinha um TP, o teleprompter, para poder ter como base, né? Uhum. E ele lia aquilo com uma facilidade absurda, com uma interpretação absurda. E foi uma das técnicas que eu aprendi. Quer dizer, porque uma coisa é você ler o TP para dar notícia, como o Jornal Nacional, os jornais, como na Rede TV, tem lá o Rede TV News, quer dizer, os jornais, telejornais em geral. Você lê a notícia, tal, tem uma técnica também para ler. Agora, ler um texto onde você tem que interpretar o personagem é dificílimo, é muito difícil. E o Chico tinha uma memória fotográfica também, né? Ele foi uma inspiração para você de alguma forma? Genial todo. Na parte do humor, disparado. O Jô também foi uma pessoa que eu gostei bastante. Eu tinha um relacionamento menor com o Jô. Tinha um bom relacionamento, mas menor. O Chico, sim, o Chico foi um pai, uma pessoa que eu convivi constantemente. Frequentava a casa dele, frequentava a minha casa, a gente saía. Você fez amigos na televisão? Muitos, tem bons amigos. Tem bons amigos? Bons amigos. Pessoas queridas. Por exemplo, o Chico, além de ser sido meu diretor, um cara que me deu uma mão para escrever, foi um pai para mim, como eu te disse. Então, mais do que amigo, né? Aprendi muito, até como um homem mesmo, a postura. Eu tenho uma cena com o Chico, muito curiosa, que eu já até fiz esse comentário. Primeira grana legal que eu ganhei, eu tinha um Monza. Na época, o Monza era um carro legal, tal. Isso em 80 e pouco, em 1980 e pouco. Não tinha carro importado ainda. Aí eu peguei uma grana legal e não tinha ainda carros importados no Brasil. Era muito difícil ter carro importado. Pra você ter uma ideia, o carro mais chique do Brasil, de um patamar elevado, era o Diplomata. O carro Diplomata era o carro o Diplomata era da onde era? Acho que era da Chevrolet. Acho que era da Chevrolet. Era um carro Diplomata, era um carro chique, era um carro... Porra, o cara... Ter um diplomata era um cara de status. O cara tinha um patamar. Lógico, tinha carros importados, mas que vinham
via consulado, era proibido, não tinha importação de carro importado. Bom, e aí eu tive uma vantagem, uma oportunidade e comprei uma Mercedes, quando ninguém tinha Mercedes. Você estava com quantos anos exatamente? Eu tinha o quê? Uns 26 para 27 anos. Não. Aí eu, primeira coisa, eu falei, vou levar, mostrar pro Chico, né? Pô, cheguei, toquei a campainha, o Chico morava ali em São Conrado, toquei a campainha e tal. Falei, o Chico tá aí, tá. Chico, vem cá que eu quero te mostrar um negócio. O que foi, pô? Entra aí, traz aqui. Ele falou, não, quero que você venha ver aqui fora. Fico curioso, chegou na porta. Falei, Chico, olha aí. Por que isso? A Mercedes, pô. Aí ele tá de sacanagem, aquela voz que ele tinha, tá de sacanagem. Falei, que porra, sacanagem? Não, Chico, porra, vai devolver essa porra agora. Assim mesmo, ele falou, o quê? Que devolver esse porra? Eu tô trazendo pra mostrar, porra, que eu tô me dando bem, faturando e tal, tá legal. Aí ele falou assim, você já comprou um apartamento, uma casa? Eu falei, não. Ele falou, então vai devolver essa porra e compra primeiro uma casa. Depois que você comprou um apartamento, então... Bom, resumindo, o Chico fui lá devolver a Mercedes. Pior, quando eu devolvi a Mercedes, para quem o cara eu tinha comprado, porque tinha aquele negócio da quarta via que vinha de consulado, uma burocracia desgraçada. E lógico, não era uma Mercedes nova, que na época nem tinha Mercedes nova. No Brasil nem sonhava. E aí eu cheguei lá, além de eu ter que devolver a Mercedes, o cara já tinha vendido o meu carro, e eu peguei um carro inferior, um Escort inferior, porque eu tinha um monte. Quer dizer, durante um ano, quase 2 anos, eu fiquei andando com um carro inferior que eu já tinha. Quer dizer, além de não ficar com a Mercedes, fiquei um pior. Mas foi uma puta lição de vida, foi uma escola fabulosa. E ele fez certo, ele me deu um conselho de pai mesmo. Aquele puxão de orelha que precisa dar pra... Aí depois Aí, com aquele período, um ano depois, eu comprei um apartamento, morava na Barra, aí comprei e tal, foi meu primeiro apartamento. E aí ele falou, pô, você tá maluco, pai. E aí foi uma das grandes lições que eu tive. Bom, mas você falou de amigos. A família do Chacrinha, o Leleco, meu querido irmão, o Leleco, o Abelardo, que ele dirigiu o programa do pai, ele é um amigo que eu fiz. Tenho amigos queridos, tenho grandes amigos. Mas esses são dessa geração. O Tom é um querido amigo também. Tom Cavalcante? Tom. O Tom é um menino muito querido, sabe? Menino é meu contemporâneo, somos da mesma geração. Então eu falo menino, porque ele é um cara querido mesmo. O Tom, eu lembro do dia que o Fagner, cantor Fagner, apresentou o Tom pro Chico Anísio. Foi numa pelada do Zico, que o Zico fazia lá em Quintino, né? Hoje ele faz no Maracanã, né? Aquela coisa de final de ano dele. E a gente tava lá, aí o Fagner falou, olha, o Chico, quero te apresentar o Tom, esse menino de Fortaleza tá aí, já tentou, inclusive já esteve lá com você algumas vezes, mas não teve a oportunidade e tal. E o Tom sempre muito humilde, muito dedicado, muito querido. O Tom é muito querido. E aí o Tom se apresentou ao Chico, o Chico falou, manda lá um texto para mim, ver como é que é a parada, se pintar alguma coisa, eu te boto na escolinha. E aí, nesse período que o Tom ficou no Rio, o Tom foi ao meu show, lá no que eu estava com um espetáculo com a direção do Chico, lá no Teatro da Cidade, lá na Lagoa. E aí eu chamei o Tom no palco, porque eu sabia que o Tom era um excelente comediante, excelente imitador. E ele imitava o Fagner, imita até hoje, né? Muito bem. Aí eu chamei o Tom no palco, o Tom deu um show. O Tom, no meu espetáculo, ele deu um show. Quer dizer, ficou lá uns 10 minutos fazendo imitações, o pessoal aplaudiu ele, foi muito legal. E é curioso, por que o Tom não tá na televisão mais, não tem mais espaço, você acha, João? O que aconteceu? Porque ele é um talento, é um cara talentoso. Não, talentosíssimo, pelo amor de Deus. O Tom, mas acontece o seguinte, a televisão brasileira, o Tom ele ficou com humor, né? Por exemplo, eu a vida inteira fui humorista, a vida inteira. Eu comecei a ser apresentador, eu vou te responder sobre o Tom, mas só para lhe dar esse parênteses aí para poder chegar no negócio do Tom e por causa do humor da TV. Sim. Quando eu fui apresentar o programa do Chacrinha em 88, que ele ficou doente, o Boni me chamou, junto com o Leleco, falou, olha, o Chacrinha queria que se apresentasse o programa, ele está doente, está com problema de saúde sério, ele não dá para fazer o programa inteiro, são 3 horas ali, então você vai ficar ao lado do Chacrinha e você vai comandar o programa junto com ele. Puta responsabilidade, porque o Chacrinha dava 80 de audiência aos sábados, né? Você imagina, se hoje os programas hoje da Globo, da tarde, dão audiência, imagina na época. O Chacrinha era um fenômeno mundial. O Chacrinha não era um fenômeno nacional, um fenômeno mundial, né? É a mesma coisa que você pegar um jovem de 27 anos e colocar para apresentar o programa junto com o Silvio Santos. Mesma coisa, nesse patamar. E a responsabilidade era muito grande. Graças a Deus, dei conta, tal. Dali eu comecei a pegar o gosto de ser comunicador. Aprendi muito com o Chacrinha. O pouco tempo que eu convivi com ele, porque o programa, a última imagem do Chacrinha no ar era eu e ele juntos, né?
Porque ali eu me lembro que se você pegar, tem até essa imagem no YouTube. O Canal Viva passou recentemente isso. O Chacrinha dizendo: alô, meu filho e minha filha, não perca, no próximo sábado, eu e o João Kleber estaremos aqui com o Cassino do Chacrinha. Infelizmente, ele faleceu na quinta-feira daquela semana, da semana seguinte. E aí, eu peguei o toque de apresentar programa, de ser apresentador e fiquei. 2000, quando eu 99, quando eu inaugurei a Rede TV, eu já falei assim, dei um clique, falei, quero parar de fazer humor. Cansei. Porque trabalhava demais, de segunda a segunda. Segunda, terça e quarta eu fazia show corporativos. Quinta, sexta, sábado, domingo fazendo teatro. Aí eu falei, não, vou só apresentar programa, vou começar a programa. E comecei a criar formatos de programa. Me dediquei ao humor. Não mais, só a apresentar programas. Porque o problema de apresentar programas quando você é um apresentador, que você recebe um formato para apresentar, é uma coisa. Quando você é o criador do teu formato, é outra coisa. Então, no meu caso, todos os programas que eu apresentei, os formatos são meus. Eu criei. Teste de Fidelidade, Os Segredos, a Charlotte Pink, que eu fazia uma drag queen. Quer dizer, mesmo fazendo pegadinha, eu sempre me reunia e falava, vamos fazer assim, vamos fazer essa com a equipe. Então, tudo partiu de mim, porque foi minha primeira profissão, que foi roteirista, que foi criar, né? Então, eu fico muito mais à vontade. Talvez, quando você me dá, se você me desse, por exemplo, um formato de um programa, apresentar que seja de terceiros, eu precisava saber se aquele formato tem a ver comigo. Ok, isso número 1. Voltando ao Tom. O Tom, ele seguiu no humor. O Tom continuou no humor, né? O Tom poderia ter entrado também pro lado da apresentação. Não é porque ele foi pra Record e fez o show do Tom, ele assim, tentou se fazer comunicador ali, mas a força maior foi o humor. Humor. Então, ele tinha um elenco maravilhoso, né? De humor. Tinha o Tiririca, a Gaga. A Gaga toda. Foi ele que lançou a Gaga. Foi. Tinha o Vini. Tinha um elenco muito legal. Até ele fazia uma sátira da Fazenda, aquela coisa toda. Bom, e aí, o Tom entrou. A televisão brasileira nunca foi muito de investir no humor. Nunca foi. Mesmo na época que eu comecei, apesar que a Globo sempre investiu. A Globo tinha lá, na época, o Planeta dos Homens, tinha o Chico Total e tinha os Trapalhões. De um tempo para cá, no final dos anos 90 para cá, ou meados dos anos 90, a Globo parou de investir no humor. E as outras emissoras foram na barca. Você vê, o programa que até hoje está no ar, que nunca saiu do ar, é A Praça é Nossa. É o único, não é? É o único. Quer dizer, caramba, é verdade. E é um público. E agora, o Carlos Alberto é fabuloso. Eu tenho outro carinho pelo Carlos Alberto. O Carlos Alberto foi meu diretor, foi meu chefe de roteirista nos Trapalhões. Ah, é? Eu cheguei uma época, eu trabalhei como roteirista dos Trapalhões. E o Carlos passou por lá? O Carlos Alberto era o diretor de roteiro. Eu não sabia. Em 1978, 79, acho que foi isso, né? 78, 79. O Renato Aragão, os Trapalhões eram da Tupi. O Renato Aragão foi para a Globo, assinou o contrato que o Carlos Alberto fosse junto com ele. Uau! O Carlos Alberto foi com o Renato para a Globo com o Carlos Alberto. Entendeu? E quem era o diretor dos Trapalhões, nessa época, era o Carlos Manga. E aí um período... Inclusive, foi tão interessante que eu escrevi alguns roteiros para os Trapalhões e depois o próprio Renato, a pedido do Manga, falou pro Renato, porra, você tem que botar o João para fazer um esquete, que o João faz uns esquetes engraçados. Aí faz imitações, umas coisas assim. E até fiz um esquete com os Trapalhões, com o Renato. E o Mussum, esse é um querido. Eu tive o privilégio de conviver com o Mussum muito. E o Mussum morava na Barra, perto de onde eu morava. Uhum. E o Mussum era um cara divertido. E quem levou o Mussum para os Trapalhões foi o Chico Anísio. Ah, não sabia. O Mussum pertencia a um grupo de samba, mas num pagode, não me lembro o nome agora do qual era o grupo de samba que ele tinha, o Mussum. E o Mussum era um cara muito engraçado. E o Chico indicou ele pro Renato, né? E tanto que quando os Trapalhões foram para a Globo, na época, não existia nem o Zacarias e nem o Mussum. Só o Dedé. E aí o Tom, voltando o Tom faz falta na televisão. Os humoristas fazem falta. Eu acho que faz muita falta. Eu acho que ele é um talento. Agora, falando de televisão, durante muito tempo, beleza, você estava ali, ficou muito tempo na Globo, mas você estreou a Rede TV. Você foi, pelo que eu sei, a primeira pessoa a ser contratada. Foi o primeiro programa, o TV na TV.
durante muito tempo, você foi ali o Coringa e a maior audiência da emissora. Você conduziu programas, o Teste Fidelidade, um fenômeno de audiência que foi até para fora do país. Você também teve um programa durante as tardes que alavancava os índices de audiência, que era um negócio que era uma briga de audiência histórica, que eu acompanhava ali como telespectador ainda jovem, ainda criança, adolescente, que era você e a Márcia Goldschmidt duelando nas tardes. Era uma coisa... Era das 5 às 7 da tarde. Ela começava antes, começava às 4. Eu já entrava às 5. A Márcia foi a maior concorrente que eu tive. Mas concorrente leal. Eu tenho uma admiração pela Márcia Goldschmidt. Eu digo o seguinte, o meu sucesso eu devo, das tardes, daquele formato, eu devo à Márcia. Sabe por quê? Porque você tem que valorizar o teu concorrente. Eu sempre valorizei meu concorrente. Então, quanto mais a Márcia dava audiência, mais eu queria ter audiência. Então, ela me instigava a dar audiência, ela me instigava a concorrência. A competência da Márcia Goldschmidt me fazia ser competente também. Eu ficava perdidinho, porque eu queria assistir os dois casos, as duas histórias, ficava zapeando pra lá, pra cá, torcendo pro intervalo. Era uma coisa que eu falei, gente, a televisão brasileira tá vivendo um momento que e é histórico isso, porque hoje não se tem uma concorrência tão direta. Os números, a televisão também foi se transformando, mas era uma coisa assim que você via que os dois estavam ali engajados em ganhar na audiência. Era uma disputa feroz. Não, e foi engraçado uma época que todo mundo pensava que eu e a Márcia eram brigados. Então, eu tinha essa curiosidade. Vocês eram tretados? Nada, zero treta. Depois até a Márcia teve, não sei se você lembra, a Márcia teve um programa aos domingos na Bandeirantes. Sim. E eu fui a convite dela. Jogo da vida. Jogo da vida. E foi muito legal, porque a Márcia é uma... Volto a te dizer, quando você respeita a tua concorrência... uma pessoa que eu respeitava. Então você falou da Márcia, eu vou te lembrar do outro negócio aqui. Quando eu lancei o TV na TV, eu entrei no horário da Hebe, às 10 da noite. Depois eu fui para as 10h30, o Super Pop entrava mais cedo. Era toda segunda? Toda segunda. Aí depois foi para as 11. Muito bem. Eu tinha um respeito pela Hebe, porque todos tínhamos, né? A Hebe tinha uma história de vida e profissional brutal. E a Hebe é a Hebe, como o Chacrinha, o Silvio Santos, Hebe Camargo, Flávio Cavalcante são insubstituíveis. Eu digo, tem isso. Não. Igual a eles não vai existir mais. Pode ter até melhor. Igual não. Não. Eles fizeram... a Hebe, brutal. E aí, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu... Na Rede TV... A Rede TV começou do nada, né? Uma emissora que tava... Era a Manchete, pegou a audiência do zero. Sim. Aí fomos construindo a audiência. E a segunda-feira eu falei, Hebe... Aí um dia eu cheguei e falei assim, olha, eu vou ter um marco nesse programa quando eu ganhar da Hebe. Aí eu lembrava que o pessoal falou, você tem que primeiro ganhar da Bandeirantes, para depois ganhar do SBT e da Record, porque a Hebe era vice. Primeiro era a Globo, com Tela Quente, segundo a Hebe, mas segundo disparado do terceiro, que era a Record. Disparado, né? Então vinha ali para brigar pela audiência, Bandeirantes, Gazeta, Rede TV começando e tal. E aí eu fui. Aí eu me lembro que eu falei, puxa vida, tem que passar... Bom, passamos pela Bandeirantes. Aí eu passar por quem agora? Record? Tem que passar. Passei pela Record. Agora falou, João, então se contenta com o terceiro lugar. O pessoal fala assim mesmo pra mim. Se contenta com o terceiro lugar porque tá legal. Porque a Hebe tu não passa. Eu falei, não, vou passar. Porque eu falei assim, o meu grande orgulho na vida é poder competir com a Hebe Camargo e passar a Hebe Camargo. Uau! E isso, é ousadia, porque você sabia que tipo, era difícil. Muito difícil, era quase, eu diria impossível. Né? Pro tamanho da Rede TV que estava começando ali, imagina. Não, e a Hebe era uma pessoa consolidada, e ela estava consolidada na vice-liderança, e ela estava feliz com aquilo, e é legal mesmo. Eram os primeiros anos da Rede TV, não eram? Sim, primeiros 3 anos. Bom, aí chegou um momento que eu consegui passar a Hebe Camargo. Passamos a Hebe, ficamos em segundo lugar, e aí o segundo lugar se permaneceu. Você conseguiu ficar estável? Estável, total. 2000, final de 2003, 2004, 2005, até eu ir para Portugal, eu já estava em primeiro lugar, não estava nem mais em segundo, já estava em primeiro. Uau! A média minha, no início de 2004, para meados de 2004, eu ficava em primeiro lugar no pico de audiência. Quando o final do Tela Quente, não dá para ganhar na média, por quê? Claro, vinha da novela. Porque o Tela Quente vinha com uma audiência de 40, 30 e pouco o filme, né? E eu pegava lá com 7 pontos, 8 pontos do Super Pop, 6 pontos, né? Como é que eu vou alcançar 30 pontos? Na média, não dá. Matematicamente. Então, não dá. Então, porque vinha o Jornal da Globo, do Jornal da Globo vinha o Jô, né? Então, quando acabava o Tela Quente, aí dispersava a audiência.
Ficava dividindo a audiência, jogando. Ia para Record, ia para Bandeirantes, ia para o SBT, Tá. para a RTV. Só que aí, aos pouquinhos, eu ia comendo a audiência dos outros. Então, aquele pouco que estava... Alguns desligavam o aparelho, né? Porque ficava mais tarde, 11 e pouco da noite. Então, eu começava a capitalizar a audiência que vinha da Globo. Perfeito. E aí, quando estava quase na metade do jornal da Globo, eu já estava na frente do Jornal da Globo, que quem apresentava na época era a Ana Paula Padrão. Né? Eu já estava na frente da Globo. E quando o jogo começava, eu já estava na frente do jogo. Uau! Nas segundas-feiras. Então, nos picos, eu já era primeiro lugar de audiência, em pico de audiência. Na média, não. Eu ficava em segundo na média. Mas imagina! Imagina! Agora, no final, no 2005, até o final até o 15 de novembro de 2005, que eu parei com a RTV, já estava em Portugal. Por que você parou com a RTV nesse momento? Porque teve o que aconteceu? Teve um rolo lá que disseram que a pegadinha, o teste de fidelidade, estava com... lembra que teve aquele ranking da baixaria? Tá, lembra? Tá bom. Aí tava o Fantástico, os Trapalhões, eu, o Pânico e tal. Só que, no meu caso específico, a coisa ficou de tal forma que foi julgado a revelia, porque não sei por que motivo, eu nem fui notificado disso aí, né? Se eu fosse notificado, eu ia, que eu não sou maluco, eu ia lá explicar. O problema é o quê? Sim. Não foi o teste de fidelidade, foi uma pegadinha. O teste não estava na parada. Ah, não foi o teste? Não foi o teste, foi uma pegadinha. Que passava dentro do Canal Aberto à tarde, né? Pra você ter uma ideia, o Canal Aberto, a gente colava no Cidade Alerta, meu. Colava no Cidade Alerta. Eu lembro que era um fenômeno. Até lá. Era o quê? Era Canal Aberto e depois virou Tarde Quente? Tarde Quente. Primeiro Canal Aberto, depois Tarde Quente. Né? E Por que aí, mudou de nome? Porque a Uma gente curiosidade. quis mudar. Né? Porque é para mudar um pouco, para não ficar o mesmo nome. Sim. Bom, e aí o que aconteceu? E aí ficou aquela... Eu já estava indo para Portugal, eu ficava 15 dias em Portugal e 15 dias no Brasil. 15 dias em Portugal, 15 dias no Brasil. Aí tava aquele rolo todo, aí Isso foi em que ano? Em 2005. Tá. Aí o pessoal falou, João, vamos fazer... Você vai ter que fazer algumas modificações no Tarde Quente. Ok, no Tarde Quente eu modifico, não tem problema. Não, aí é o seguinte, o pessoal também pediu para você fazer algumas modificações no teste. Eu falei, não, no teste eu não faço. Porque eu vou matar o formato. Mas modificar de aliviar, no sentido assim... Não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Fala, para mim isso é censura. Sim. Não, isso aí eu não topo. Porque é o meu formato. Sim. Aí isso eu não vou mexer. Não, ok, bom, aí é o seguinte, vamos fazer uma coisa? Então vamos lá. Eu já estou em Portugal, já vou e volto. Os donos da TV portuguesa lá, e o presidente da TV portuguesa lá, que comandava, o Zé Eduardo Muniz, que agora voltou novamente lá, está comandando a TVI junto com a Cristina, que é uma amiga também querida, lá em Portugal. E aí, aí eu falei, quer saber uma coisa? Tá tanto rolo aí, eu tô tão feliz também aqui em Portugal, vou encarar essa experiência e vou morar aqui em Portugal e vou. E o programa continuou, foi com sucesso. E lá teve um nome... Fiel ou Infiel. Fiel ou Infiel. Fiel ou Infiel. E ficou quantos anos? 6 anos. Disparado na audiência? Disparado na audiência. Funcionou. 3 anos consecutivos disparado na audiência. 6 anos eu fiquei em Portugal. E depois eu vendi uma parte dos direitos para a TV, na época, por um tempo pequeno, para que eles pudessem exportar o programa. Aí eles exportaram para a Europa, porque eles têm E você ganhava participação. Ganhava participação. Eles têm a TV internacional. Então, a TV internacional exportou para Angola, para a África em geral, para Portugal. Eles passavam. Perfeito. Eles passavam, porque como tem a Globo Internacional, a Record Internacional, lá eles têm a SIC Internacional, a RTP Internacional, TV Internacional. Então, os programas da TV. E um dos pacotes de ter a programação da TV Internacional era o Fiel e Infiel. Então, isso hoje mesmo, o Vitor acabou de receber no Instagram eu vou até te mostrar aqui, quer ver? Olha o que ela escreveu para mim. Recebi hoje isso aqui. Para você ter uma ideia, o poder que é as coisas. Quer ver onde é que está aqui? Vamos ver onde é que está. Aqui, ó. Olha o que a Carolina escreveu para mim. Olha aqui, quer ver? Olha aqui. Olha aqui. João, hoje um colega de trabalho italiano chamado Max, que trabalha comigo aqui na Irlanda, me falou que aprende português vendo o seu programa. E gosta de você. Olha só! O cara mora na Irlanda, mas ele é italiano, aprende. E eu morei na Itália. Carolina, boa noite. Fico feliz em saber. Diga o nome dele que eu gravo um vídeo. Ele é de Puglia. Puglia é uma região do norte da Itália. Eu perguntei de onde você fala português. Ela perguntando para ele. Resposta prática. Vem do João Kleber do YouTube. Assiste meus programas. Quer dizer... Caramba, e a força também da internet, né? Levando... Um italiano, eu encontro... Ela me conta. Ele falou, porra... Eu falei, pô, ela falou, eu vou tentar, eu vou entrar no Instagram dele, eu vou pedir para ele falar com você. Incrível. Bom, e aí, então, hoje eu tenho um público que não só fala português, que fala inglês. O Fiel e Infiel, lá o teste de verdade, foi parar na Rússia.
na Rússia. Então, aquela coisa, o teste de fidelidade, quando eu formatei ele, eu sabia que ele era um programa que ia despontar, mas eu acreditei mesmo, aí eu vi a realidade dele quando eu fui para a Europa. Né? Porque quando você fala, foi para Portugal, hoje todo mundo quer ir para Portugal, né? Mas eu fui para Portugal quando... Todo mundo. Eu fui o primeiro apresentador, isso me dá muito orgulho, primeiro apresentador brasileiro, artista brasileiro, apresentador brasileiro, que apresentou um programa em Portugal, com plateia portuguesa, com produção portuguesa, tudo português. O único brasileiro era eu. Entendeu? Então, e que depois foi vendido para o mercado internacional. Uma coisa é as novelas da Globo, a programação da Globo, que sai daqui e vai para lá. Da Record, que sai daqui e vai para lá. Sim. Pela Record, ou pela Record Internacional, ou pela Globo Internacional. Mas não um artista lá ir lá e fazer. Entendeu? E outra, e ser líder de audiência, competindo com a programação. Então, 6 anos, cara. Tipo, não foi um projeto, um projeto especial, não. São 6 anos. Agora, eu preciso chamar uma brincadeira. Inclusive, daqui a pouquinho, para vocês que estão acompanhando, eu descobri uma fofoca. Ô, João, dizem que eu sou fofoqueiro. Eu não sou tão fofoqueiro assim quanto falam, não. Mas eu descobri uma fofoca sua. Diga lá. Que eu vou ter que entender daqui a pouco. Eu vou segurar o pessoal aqui. Tá bom. É uma fofoca... Para. É mais ou menos isso. E tem a ver com supermercado. É mesmo? Supermercado? Vamos testar só. Que fofoca minha de supermercado? Tem alguma fofoca sua que eu possa ter descoberto do supermercado? Pô, eu vou ao supermercado. Vai, então tá bom. Então pelo menos não me contaram uma fake news, é verdade. Não, eu vou ao supermercado. Agora, João, eu inclusive falei com o Vitor quando eu falei, a gente tá estreando, o podcast tá começando. Eu falei, cara, eu queria muito conhecer o João pessoalmente. Então, primeiro, eu quero ratificar mesmo o meu carinho e admiração pelo seu trabalho. Você é uma referência na televisão e faz parte da vida de tantos meninos, tantos garotos, tantas meninas também, de tantas pessoas que sonharam em um dia trabalhar com televisão. Hoje eu tenho a alegria de também trabalhar com televisão, mas me inspirar na comunicação, no seu jeito criativo de ser, desse jeito incansável, porque é um meio muito difícil. As pessoas, eu te perguntei do Tom, mas porque eu sei que muitos no meio do caminho desistem porque não é fácil. Eu acho que as pessoas que assistem conseguem perceber de uma forma, mas quem vive a realidade de trabalhar na televisão e está tantos anos no ar fazendo sucesso como você, gera na minha cabeça uma reflexão muito maior do que é. Eu acho que você é um cara incansável, com talento e com vontade de fazer. E quando eu tava lá na época no Fofocalizando no SBT, o Esquilo, meu diretor, ele brincava muito. Ele e o Cartolano, Gabriel Cartolano, inclusive, trabalhou na RedeTV há muito tempo. Tem a imagem aí, acho que o Thiagão eu tinha preparado da imagem. O pessoal falava que eu era filho do João Kleber, porque eu usava o cabelo. Seria um prazer. Seria um prazer. Eu usava o cabelo maior. Idade eu tenho pra ser seu pai. Não tem não. Você é jovem, mas eu digo porque as pessoas que eu parava, eu pedi até pra mostrar, porque no ar, o Esquilo fez um dia uma brincadeira no ao vivo, falando, ele é filho do João Kleber, porque eu usava muito o cabelo. Esses dias eu cortei. Não, só com a barba parece. Parece, João? Você acha que... Lembra. O Vitor tinha comentado pra mim. Eu vou nos lugares, aí o pessoal fala, você é filho do João Kleber? Aí desde esse dia, o pessoal me pergunta se é verdade ou se é mentira, se o João é o meu pai. Ô, gente, não é, mas eu tenho um orgulho danado quando falo que você parece com o João. Eu falo, então tá bom. Aí eu pedi Pô, eu teria um filho bonito, né, meu? Que bom. Pô, filho bonito. E o meu pai é bonito também, então tá bom. Então tamo bem. Mas primeiro... Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o João Pedro e o João Felipe, né? O João Pedro faz Direito na universidade. Tem quantos anos? Tem 22. E o João Felipe, 20, vai completar 21 agora. São diferenças de 1 ano e meio cada um. E o João Felipe faz Belas Artes, né? E o João Felipe tem essa pegada nossa, né? O João Felipe é um cara muito preparado. Ele é comunicador. Comunicador pra caramba. É uma figura. A minha mulher é jornalista também, então ele tem isso na veia. Agora, o João Pedro já é mais formal, o João Pedro já é doutor, tal. Agora está fazendo estágio no escritório de advocacia lá em Piracicaba. Então, ele sempre com aquela postura dele, vem com o terno, gravado e tal. Aí ele falou, não, porque hoje eu estava vendo um processo. Eu falei, ô João Pedro, para que esse negócio, você está fazendo estágio. Não, mas eu estava lá, eu só não assino o processo, mas eu acompanho o processo. Então, eu acho... Aí eu chego para minha mulher e falo, pô, que bonitinho, né? O empenho, o propósito dele, né? Então, isso é muito legal. Cada um na sua pegada, né? Exato, É muito legal. E levam a sério o trabalho muito inspirado Não, mas lá em também. casa tem que levar mesmo. Lá eu não dou mole, não. Lá eu não dou mole. Você é firme. Firme. É um pai que acompanha de perto ali. Incentivo, cobro. Porque eu acho que tem que ser. Tem que ter um propósito e seguir esse propósito, né? Não pode ficar na brincadeira, não. Agora, tem uma brincadeira que eu vou chamar aqui e eu vou te explicar qual é.
Chuta ou não chuta o balde? Vamos lá, vamos lá. Ó, o chuta ou não chuta o balde, eu posso dizer que é até inspirado lá no chapéu do Raul Gil. Ah, sim. Né? Sim. O Raul há tanto tempo faz isso na televisão, eu falei, vamos no podcast, a gente vai brincar e eu quero saber se você chuta o balde ou não chuta o balde. Porque eu sei que você conhece muita gente nessa caminhada aí. Talvez você vai poder contar histórias pra gente sobre essa jornada na televisão. Então, pode escolher aí um, e aí você me fala se você chuta o balde, se você não chuta o balde, acho que tem... Vamos lá ver. Vai ter de tudo aí. Eu nem sei quem é, mas me fala se você chuta ou não chuta o balde dessa pessoa que você pegou aí. Olha, tem muita gente que chuta o balde dele. É? Muita gente. O que eu já ouvi dele... Aliás, pelo menos ele era tretado com um cara que eu admiro muito. Ele era tretado... E era tretado. E um grande humorista. Agora, esse cara aqui, ele é muito talentoso, sabia? Tem talento? Pra caramba. Tem muito talento. Só deveria aproveitar mais o talento dele. Tá no ar? No Brasil, não. Mas teve muitos anos. Mas você chuta... Ele vive fora do Brasil. Ele é muito talentoso. Você gosta dessa pessoa? Olha, é o seguinte. Ele é um cara... Talvez pela juventude dele... Quer dizer, não é tão jovem assim, mas... Eu tô curioso pra saber. É bem mais novo do que eu. Tá. Mas ele tem muito talento. Muito talento. Eu acho ele um cara muito talentoso. Deveria aproveitar o talento dele para ser menos polêmico. Eu acho que ele é um cara... Eu teria motivos para fazer alguns comentários a respeito dele, mas eu não vou chutar o balde dele, sabe por quê? Porque eu acho que ele um dia vai cair na consciência. E você sabe que ele estreou na televisão em São Paulo pelo meu programa. E hoje ele é nacionalmente conhecido. Uau. E um dos caras mais polêmicos do meio artístico. Estreou no seu programa? Estreou no meu programa, quando ele veio da cidade dele. E vocês são próximos ainda? Tem alguma relação? Não tenho uma proximidade com ele, não. Mas acho ele muito talentoso. Eu acho que ele, inclusive, teve, pelo menos na época, a humildade. Na época, hoje eu não sei, mas na época, a humildade de começar fazendo um trabalho comigo. Legal. Começando, e hoje ele se tornou. Então eu fico feliz de saber que ele passou pelo meu programa, como muitos já passaram pelo meu Então programa. você vai abraçar o balde, vai segurar o balde. Não, eu não vou chutar o balde. Eu teria motivos para chutar o balde dele, mas não vou. Tô falando do Rafinha Bastos. Rafinha Bastos! Você que lançou o Rafinha, então? Ele começou fazendo pegadinha, no TV e na TV. Mas vocês chegaram a trabalhar juntos na Rede TV? Ele teve um programa lá? Eu tava em Portugal, na Itália nessa época. Ah! Ele fazia um programa... Quando ele estava fazendo um programa na Rede TV, eu ainda estava fora do Brasil. Ele saiu em 2012. Eu retornei para a Rede TV em 2013. Eu não cheguei... Quando ele estava no CQC... Depois, aí ele foi... acho que foi antes que ele de para a Rede TV, ele estava no CQC, não era? Ele estava no CQC. Então, eu não cheguei a acompanhar porque eu estava fora do Brasil. Tá. Não cheguei a acompanhar. Sei que ele fez grande sucesso, depois teve uma polêmica com a Vanessa, parece, Foi. Acompanhei pela internet. Mas vocês chegaram a ter, em algum momento, algum atrito? Nunca tive. Nunca teve um atrito. Eu vi que ele fala, às vezes, umas lambanças minhas aí, umas coisas. Como ele fala de todo mundo, quando ele fez com o Danilo Gentili, tem umas tretas com o Danilo também. Mas eu não chuto o balde, não, porque eu acho que ele ainda tem idade para refletir, às vezes vê que a polêmica que ele faz, às vezes, não faz precisa, sentido. porque ele é muito talentoso. Eu acho ele muito talentoso. Tá bom, então ele não chuta o balde do Rafinha. Mas vamos pegar mais um, vamos ver mais um. Chuto o balde Pode aqui, escolher aí à vontade. Chuto o balde aqui. E... Não, esse não, de jeito nenhum. Não chuta? Meu camarada. Adoro esse cara. Fiquei curioso agora. Tive o privilégio de trabalhar na mesma emissora com ele. Acho ele um cara extremamente do bem. Acho ele, comigo sempre foi do bem. E é um cara que eu não conhecia. Eu fui conhecê-lo em Portugal. Tá. Quando eu estava em Portugal, ele foi no meu programa em Portugal. E, quer dizer, como convidado ali, porque ele estava passando, eu coloquei ele no programa. Eu não o conhecia, eu conheci pela primeira vez. De televisão também? De televisão, conhecidíssimo, nacionalmente. Foi polêmico em alguns casos. Casou com mulheres, pelo menos 2 mulheres lindas, competentes. 2 mulheres que eu conheço. 2 mulheres lindas. Gente, até eu tô curioso aqui agora. E vocês são próximos, assim? Sou próximo dele. Sou próximo. Queria estar mais próximo, porque às vezes a vida da gente, principalmente a minha, é mais complicada de horário. Tá. Ele é mais tranquilão, né? Mas é um cara talentoso na área dele.
muito talentoso. Quem é? Vamos revelar. Edu Guedes. Edu Guedes! Meu querido Edu Guedes, meu Edu querido. Guedes. Mas eu fiquei curioso agora, você falou que abraço, porque teve um tititi de uma época que falaram que ele pediu seu espaço, seu horário lá na Rede TV. Treta de bastidor. Mentira. Isso nem ele, nem eu. Muito pelo contrário. Aliás, ele teve com outros lá, que eu não vou citar aqui porque eu não estou autorizado. Comigo, não. Pelo contrário, a gente até chegava, a gente conversava e falava, pô, você não acha que isso aqui é um absurdo? Pois é, Edu, tal. Pô, não sei o quê, pá. Pô, João, o que você acha, tal. Pelo contrário, a gente sentava, às vezes, no camarim e conversava muito. Muito. Então não teve essa treta, porque não. eu li, eu fiquei até curioso, você falando, nossa, conheci. Não. Eu falei, gente, entendi. Então essa treta... Ele não. Não teve treta? Não. Tive com outros lá, mas com ele não. Não, tudo bem. Com o Edu, ele não teve problema. Saiu nota falando que tinha separado redação, equipe de um pro outro. Tá vendo como é que é? Isso aí é jogo de terceiros da própria emissora que queria arrumar uma treta, mas não conseguiram nunca. Tanto que o Edu... Ó, pra você ter uma ideia, quando o Edu foi pra Bandeirantes, eu tava com o Você na TV, dos segredos lá. No mesmo horário, ele na Bandeirantes e eu na RTV. Eu mandava beijo pra ele. Uhum. Edu, beijão pra você. Ó, sobrar um pratinho aí, manda pra nós aí. Sim. Mandava. E ele também mandava. Ele falava, esse prato aqui é o prato João Kleber. Mesmo na Bandeirante. Quer dizer, então, não, pelo contrário, o Edu é querido. Nossa. Vamos pra mais um balde. Vamos ver se ele vai chutar ou não vai. Esse eu não tiro nem por um decreto. Nem por um decreto? Nem por um decreto. Nada. Esse aqui. Eu tenho um motivo, mas o que eu posso dizer pra você? Eu tô numa idade, vou te contar um negócio, cara. Eu vou fazer igual ele faz, né? Eu tô numa idade, Matheus, que é o seguinte: tem coisa que a gente pode evitar, tem coisa que a gente não precisa evitar. Então tem coisa, eu sempre digo, quem não me conhece, paciência, porque tem tudo para conhecer o João Kleber. Se não conheceu e se faz coisas que são deselegantes, é bobagem para a pessoa. Então hoje, eu sou uma pessoa realizada, seja profissional, ninguém pode falar nada de mim profissionalmente. Sim. Zero. Sempre fui um cara correto, fiel às emissoras que eu trabalhei. Você vê, eu sou um cara de tanta estabilidade profissional, que eu fiquei 20 anos na Globo, inaugurei a RTV, fiquei da RTV de 99 a 2005, saí para morar na Europa, trabalhei na Europa na TVI, Record Internacional, voltei para o Brasil para onde? Para a RTV. Então, eu sempre tive estabilidade profissional. Verdade. Bom, número 1. Então, ninguém pode falar A, B, C, ninguém pode questionar. Minha vida pessoal, então... Mas essa pessoa já questionou você em algum momento? Essa pessoa aqui foi profundamente deselegante. Depois eu te explico o que é deselegante, muito deselegante, coisa que no meio artístico, para nós artistas, é considerado uma coisa, aliás, em qualquer situação da vida, muito feia. Muito feia. Em qualquer profissão, não precisa ser só artística, profissão. Mas tudo bem. A pessoa no canto dela, eu no meu, tudo bem, não vou... Agora... Se você me bota uma pessoa, você tira o balde, se eu falar que eu vou tirar o balde, eu vou chutar o balde. Chutar o balde porque é o nome do quadro, Sim. Né? Eu vou estar me violentando moralmente. Sim. Então, isso é uma coisa que eu não faço. Porque se eu não me respeitar, ninguém vai me respeitar. Então, eu preciso primeiro me respeitar. Chutar o balde, você quer essa pessoa perto ou você quer essa pessoa longe, né? De preferência, longe. Tá. Olha, esse cara aqui, eu não chuto o balde. Não. E eu fui infeliz numa observação de um programa, apesar que eu não tive culpa, tá? Não tive culpa. Coloquei uma situação. É o que eu tenho que... Você falou da Márcia Goldsmith? Sim. Nós tínhamos uma competição feroz. Não nos respeitamos. Falei, por isso que essa, por exemplo, eu respeito pra caramba a Márcia Goldsmith. Já falei aqui algumas vezes. E nós tínhamos uma pauta que ela estava dizendo a respeito dele. Não dele, mas de uma pessoa que poderia ser ele. Tá. E aí eu consegui, via uma informação, que poderia ser ele. Tá. E aí eu trouxe a pessoa que ia revelar no programa da Márcia e acabou revelando no meu. E a Márcia levou lá durante Eu acho que eu sei quem é. Tá, a Márcia levou essa O Brasil pessoa, parou para acompanhar essa história. Então, eles assistiam lá um tempo, eu aqui aguentando, eu segurando um tempo. Aí eu falei assim, olha só como é que é a competição. Eu disse assim, a Márcia tá segura. Eu falava para minha equipe, como é que vocês deixam a Márcia segurar o tempo inteiro essa pauta durante mais de uma semana e vocês não sabem quem é a pessoa que ela tá falando?
Eu acho isso um absurdo. Então, eu falei, até sábado, se vocês não me disserem quem é essa pessoa, eu não vou dizer quem é a pessoa. Quem vai dizer é essa mulher que vai todo dia no programa da Mari. Ela vai dizer aqui no meu programa. Falou, João, só se a gente sequestrar a mulher. Não estou dizendo que precisa fazer isso. Sim. Mas, tira tem da que convencê-la. Tem que convencê-la. Ou tira de alguma forma. Tá. Ok, muito bem. Aconteceu e a pessoa falou. Só que eu cheguei para essa pessoa que está aqui e disse, olha, você... eu não posso provar nada sobre isso. Tá. Mas eu gostaria que você falasse comigo aqui no ar, ao vivo, Perfeito. e se posicionasse a respeito. Aí levamos algum segurança, teve uma treta lá. E ele acabou processando a minha Rede TV. E aí eu digo para você, foi uma infelicidade minha, na época? Foi. Por causa da audiência? Foi. Tanto que eu disse, em todos os momentos eu disse, eu não posso provar uma coisa dessa porque eu não sou a pessoa para provar um negócio desse. Sim. Agora, não saiu da minha boca. Foi no meu programa que está falando, ok? Beleza. Segundo, peço a essa pessoa que fale com a gente. Antes de colocar no ar, eu pedi para falar com a assessoria, para falar, ele não quis falar, a assessoria não quis falar, ninguém quis falar. E aí, é o direito dele processar, processou e ganhou, foi pago direitinho. Mas você não chuta o balde. Não chuto porque eu acho ele... Porque, primeiro, eu acho o cara muito talentoso. Isso como artista, tá? Segundo, que eu sempre tive o maior respeito. Pra você ter uma ideia, ele fez um especial... Quando eu estava na Globo, eu fiz o especial de humor da Globo. Todo ano, sempre uma pessoa faz especiais, né? As estrelas da televisão. Então, Roberto Carlos, Xuxa. E aí, naquele ano, eu fiquei muito feliz quando o Boni falou, quem vai fazer o especial de humor deste ano é você. Do humor fui eu. E na parte musical, foi ele. Tá. Eles, né? Fizeram. E aí eu tive um contato muito legal com ele, conversamos, falamos, participamos até da festa de final de ano da Globo juntos e tal. E foi muito legal. E foi uma pena que a amizade se acabou. Acabou porque ele não quer amizade. Ele não quer. Você já procurou e ele não quis amizade? Já procurei. Ele não quer, mas é um direito dele. Tudo bem, eu respeito. Aliás, ele tem o mesmo problema que ele teve comigo, de não querer, não é perdoar, voltar a falar, conversar, trocar uma ideia. Falei com alguns colegas, amigos dele, tá? Comigo com o Carlos Alberto. Ele teve com o Carlos Alberto de Nóbrega um outro problema. Ah, ele teve um problema com o Carlos também? Carlos Alberto também, lá no passado. E o Carlos tentou procurar, e ele também não quer papo com o Carlos Alberto, e nem quer papo comigo, tudo bem, é uma coisa. Mas faz parte da vida. Mas é tão bom quando você entra e conversa, coloca as coisas... Mas ele não quer. Mas tudo bem, ele deve ser a pessoa que guarda essa coisa com muito peso no coração, esse rancor, que eu não guardo. Eu particularmente... Tanto você vê, o Rafinha às vezes fala umas lambanças minhas lá, de mim ou de fulano, eu falo, não, mas o cara tem, então passa batido. Beleza, eu não guardo. Entendeu? Então... E dessa pessoa aqui eu também não guardo mágoa. Eu só acho uma coisa que foi profundamente leviana. Quando é leviano, aí então beleza e tal. E a pessoa, beleza, tranquilo, tiro. Bom, mas aí eu explico por quê. Agora, desse aqui, uma pena. Também não tá fazendo falta amizade e tudo bem, faz parte da vida. Mas você não chuta, mas também não dá pra ficar por perto, porque ele não quer conversar por enquanto. Não quer conversar. Quem sabe muda de opinião, né? Quem sabe em outra encarnação. Vamos lá. Tô falando do Chororó, gente. Chororó, meu filho. Não, conversa, vamos. As águas passadas não movem moinhos, né? Já passou. Ele é tretado, assim, de não querer falar, de virar a cara, e o cara, seja comigo ou seja com o Carlos Alberto. Que coisa. Não, mas tudo bem. Mesmo pedindo desculpa, falando e tal. E uma coisa que, de repente, nem eu falei, hein? Mas imagina se eu tivesse falado. Então, esses são essas pessoas. Agora, este aqui... Você vai... Eu tô com... Você tem um compromisso, a gente acabou atrasando. Não tem problema. Você me perdoa, mas... Conta pra gente esse, porque eu preciso dar uma acelerada, mas eu tô curioso pra saber quem é essa pessoa. Bom, essa pessoa é o seguinte, ó. Segura a curiosidade aí, porque olha, no episódio da semana que vem o João Kleber vai revelar quem é a pessoa famosa que ele chuta o balde. Você também vai descobrir qual é a fofoca que eu descobri dele, que tem a ver com uma situação no supermercado, hein? Tá imperdível, eu espero vocês. Já aproveita, inclusive, se inscreva aí para não perder os nossos conteúdos.